bem, queridos, acabei de chegar nesta madrugada de uma viagem de cunho apostólico. Fomos trabalhar na região de Minas Gerais, supervisionando uma de nossas igrejas que fica na cidade de Ubá. A cidade de Ubá é um centro moveleiro, uma cidade agradável, com um friozinho peculiar, muito agradável também. De tudo que experimentamos lá foi muito bom. O angu que comemos não nos deixou angustiados. Comemos almeirão, comemos bertalha, comemos uma galinha caipira. Oh, glórias! Tinha até um chancho, um porquinho. Meu Deus do céu, Deus é bom, né? Sua misericórdia dura para sempre. Agora, o que mais me impressionou foi como Deus faz. Nós encontramos, há cerca de 6 anos atrás, um grupo de meninos dentro da cidade de Ubá, reprovado pela sociedade de Ubá, rejeitado pelos religiosos de Ubá, e nós fomos apresentados a esse grupo de meninos que tudo que sabiam fazer era dançar para Deus. Eles dançavam uma música, e a dança era de street dance, dança de rua. Era uma loucura ver aqueles meninos girando sob sua cabeça, né? Mas aquilo causava escândalo à sociedade. E quando nós chegamos lá, era esta a igreja. Meia dúzia de caboquinhos que dançavam e eram criticados pela cidade toda e pelos religiosos. Meu Deus, hoje temos visto o que Deus fez nesses últimos 6 anos na cidade de Ubá. A igreja tem ganhado o respeito. O prefeito recebe nosso pastor todo mês para orar por ele, abençoar sua família. O sistema prisional da cidade de Ubá está sendo abalado pela presença da Igreja da Colheita. Nós estamos conseguindo, junto a um juiz que tem poderes para isso, nós estamos fazendo um link entre os empresários da cidade e a penitenciária. E estamos recolocando os infratores e os criminosos que são recuperáveis do ponto de vista jurídico, estamos colocando dentro das indústrias, dentro do comércio, e a cada dia trabalhado eles abatem num dia da pena. Tem crescido o número de ação que nós estamos fazendo lá dentro. Para você ter uma ideia, nós estamos construindo um prédio lá em Ubá para a igreja, e nesse prédio 5 detentos estão trabalhando diariamente, e estão progredindo moralmente, estão progredindo financeiramente, e estão vendo a perspectiva da sua pena sendo abatida todo dia. Conseguimos agora que eles saiam de manhã bem cedinho, tomem café com sua família, vão para o trabalho, trabalham durante todo o dia, no final da tarde do expediente, eles voltam para casa, jantam com sua família e vão cumprir a pena no presídio. Isso é obra de uma igreja viva, que de fato está interessada em servir a sua comunidade. Quero parabenizar o pastor Webson por sua ação junto à sua equipe dentro da cidade de Ubá, que está tendo maior sucesso hoje. A sociedade inteira respeita Ubá, ou respeita a Igreja da Colheita. Alguns pastores estão querendo que o bispo Renato vá pregar nas suas igrejas, estão fazendo um pedido ao pastor Webson para que a gente esteja lá por perto deles também. Alguns estão querendo que a gente os proteja na fé. Isso tudo, gente, é resultado de um trabalho sério, digno, profissional, ordeiro, e nós estamos levando a sério o Evangelho. O Evangelho para nós precisa ser levado a sério, e é isso que nós estamos fazendo e mudando algumas realidades. Passei pelo Rio e tive uma boa notícia também. Desculpe se meu relatório está se alongando, mas eu preciso que
que você sabe o que anda acontecendo por aí. Em Campo Grande, nós acabamos de comprar uma propriedade de 1.200 metros quadrados pela Igreja de Campo Grande, e o mais importante de tudo é que não houve subsídio de nada, eles compraram do cofre deles, com recurso da própria igreja. E o pastor está muito feliz, e eu também, não é? Um imóvel em Campo Grande de 1.200 metros quadrados custa uma grana preta aí. A igreja se mobilizou e nós estamos hoje com este terreno à nossa disposição. Louvado seja Deus. A igreja de Bangu mudou de endereço, está num lugar nobre, num lugar muito bom, e a igreja já começou a responder. A igreja está se pagando, ou seja, não há investimentos dentro da igreja, e isso para nós é uma bênção, viu, gente? Nós que não temos um evangelho capitalista, um evangelho voltado para o dinheiro, ver a igreja sobreviver, e mais do que sobreviver, viver e não depender de migalhas é muito bom. Então, esse é o relatório breve que eu tinha para dar a todos vocês que estão nos ouvindo essa noite. Estão felizes com isso? Boas notícias, né, gente? Soube que o encontro de mulheres aqui na sexta-feira foi um sucesso. Eu não sei se você sabe o que anda acontecendo aqui na igreja, mas tem acontecido algo tão bom. Tudo que a gente tem feito tem dado certo. Há um momento que você se esforça tanto para fazer alguma coisa, o resultado é tão pequenininho, mas há um outro momento em que Deus libera seu favor e tudo que a gente faz dá certo, não é? E nós estamos vivendo esse momento aqui. Então, ver o encontro de famílias, como foi a graça de Deus sobre nosso encontro de família, nós não estamos inventando história e ocupando o espaço dos irmãos ociosos. É que Deus tem dado graça e os irmãos estão querendo estar juntos, né? Como foi o encontro de homens que, embora eu não estivesse fisicamente presente, mas eu tive notícias, né? Eu sou um whatsappiano e estou no grupo dos homens da colheita e ver a fraternidade, o clima fraterno, o clima cheio de entusiasmo que existe ali, né? No grupo dos pastores, das mulheres. Cuidado com o que vocês postam, que eu estou vigiando da minha mulher, viu? Mas ver a alegria, o espírito da não concorrência, da disputa, da inveja, isso é tão bom, gente. Estamos vivendo um momento tão saudável e eu fico feliz. Parabéns a toda a minha equipe, né? Que na minha ausência tudo tem funcionado bem. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Muito bem, gente, quero objetivamente voltar para dentro da palavra dessa noite. Quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Sofonias. Sanfoninha é uma sanfona pequena. Sofonias é o nome de um profeta. É meio esdrúxulo, mas o pai dele deu esse nome a ele. Eu certamente teria lá minhas limitações para colocar esse nome, mas ele teve coragem, colocou. Sofonias, capítulo 3, versículo 20. O tema da mensagem desta noite, se você for procurar na internet depois, ou se você desejar levar o DVD, o tema da mensagem é: farei de ti um nome. Farei de ti um nome. Sofonias capítulo 3, versículo 20. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Ainda estão procurando? Tá bom. É que a gente fica lendo o Salmo o tempo todo e depois se perde, né? Mas tudo bem, falta de intimidade, é assim mesmo. Eu que tenho uma Bíblia que não está ordenada como comumente está, eu fico às vezes em apuros, né? Sofonias 3:20. Repetindo o texto: naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei.
certamente farei de vós um nome e um louvor sobre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Eu tenho aprendido que sem direção, sem conhecer o destino, a vida se torna muito perigosa. A Bíblia diz que sem visão, sem profecia, sem enxergar o futuro, o homem se corrompe. Sem você saber para onde você está indo, tudo será muito desafiador e às vezes desestimulante, principalmente quando as pressões e as tempestades tomam conta da nossa vida. Aí então nós teremos um presente extremamente comprometido com as dores, com as angústias, com os medos. Na verdade, neste momento, eles tentarão protagonizar a nossa vida. Quem? O medo, as dores, as angústias, o nosso subconsciente ferido, nossos recalques, eles vão tentar assumir o controle da nossa vida e nos oprimir. Por isso você precisa saber ter uma palavra, ter uma profecia, ter uma palavra rema, viva, direcionada para a sua vida. Precisa ter um oráculo que desperte o futuro em você. Viver o presente, às vezes, é uma frustração só, sabe, gente? Viver o presente, às vezes, é de um desestímulo do tamanho de um trem. E se você não sabe onde você vai chegar, você pode parar no meio do caminho, se vestir de luto e não sair mais desse luto. A palavra que nós ouvimos aqui de Sofonias, que é um profeta, é uma palavra num momento de tragédia nacional. Ele não está falando num momento de alegria e de paz, é num momento de desorientação, o que eu tenho chamado de desbussolamento, de ausência de orientação. No meio desse momento em que não se sabe responder nada, de desorganização nacional, de falta de identidade de fé, o povo está com a sua fé e sua orientação completamente desordenada. Nesse momento, Deus usa a boca de Sofonias para dizer: eu vou fazer vocês voltarem. É possível que alguns daqueles contemporâneos de Sofonias não estivessem acreditando no que ele estava falando, porque o profeta tem essas coisas, né? Você diz uma coisa, mas a realidade é outra. Essa contradição aparente. Como eu disse, a dor pode estar guiando você naquele momento e você não vai acreditar no profeta. É desafiador. Naquele momento, Jeremias está no meio da contradição e está dizendo para eles: o que vocês estão sofrendo hoje vai passar. Eu vou fazer de vocês que hoje são uma vergonha mundial, vocês que por desorientação que vivem, estão vivendo um vexame, eu vou voltar a agir na vida de vocês como se deve. E quando isso acontecer, as nações verão que eu sou o Senhor, que mudo a sorte daqueles que me amam. Eu vou restaurar a vida de vocês. E se vocês não tiverem força, seria tão bom que você tivesse paciência para ler o texto todo de Sofonias, é um livro pequenininho. Eu vou voltar. Se vocês não tiverem força, eu vou mudar a sorte de vocês. Querido, quando Deus tem que fazer alguma coisa na nossa vida, ainda que nós não tenhamos força para isso, condições de acreditar nisso, isso não vai impedir Deus. Deus está acima do nosso sistema de crença, Deus está acima do nosso redil teológico, Deus está acima da nossa educação familiar. Deus está soberanamente acima de tudo, e o que Ele quer fazer com você, Ele fará. Ele mudará a sua vida, mudará seu coração, mudará seus apetites, mudará os seus amigos, mas Ele fará. Mudará sua condição financeira, mudará seu sentimento, mas Ele fará o que Ele disse que faria.
Você precisa se mover por uma ação profética na sua vida. Sua vida não pode estar fadada a um presente turbulento. Há um Deus que empurra você do presente para o futuro. E você precisa entrar saudável no futuro, de cabeça erguida, crendo que Deus, Ele move os teus inimigos, Ele anula juízos, Ele quebra com sentenças e faz você se assentar entre os príncipes. Sofonias, é engraçado, o nome dele quer dizer, o Senhor escondeu, o Senhor preservou. Parece que naquele momento de grande desorientação nacional, Deus havia escondido uma palavra de orientação. E esse profeta que se chama Sofonias, é aquele que Deus preservou. Aquele que Deus escondeu no meio de toda a turbulência, para dizer a você que a tua vida tem jeito. Acho que você não está aí essa noite, tá? Eu estou dizendo para você que Deus esconde pessoas na nossa vida, preserva a gente, muda a gente de endereço, só para se encontrar com a gente, para dizer, a tua vida tem jeito. Teu casamento tem jeito, tua vida empresarial tem jeito para a tua vida afetiva, tem jeito para a tua fé, tem jeito para o teu ministério, tem jeito. Tem alguém que pega essa profecia aí? Esse livro foi escrito 625 anos antes do nascimento de Jesus. É tempo, não é não? 625 anos antes de Jesus nascer, esse livro foi escrito. E Sofonias, ele é um príncipe. A despeito de ser um profeta, é também um príncipe. Ele é trineto do rei Ezequias. Rei Ezequias, ele é trineto do rei Ezequias. Ou seja, ele faz parte da linhagem real. Era um homem treinado para governar. É um homem que não se perdia no meio da tempestade. Mesmo diante da tempestade, sua mente, seu coração estavam preparados para triunfar e reinar, a despeito de toda a catástrofe que acontecesse. Ele era um príncipe treinado na casa real. Ele não era um do povo, ele era da elite. Ele havia aprendido a pensar como a elite. Ele havia aprendido a pensar como um príncipe. Ele não era um homem qualquer, era um homem treinado. É o que Deus tem feito conosco, fazendo-nos parte da elite. Espero que você se considere elite. Nós somos os reis do rei. E como reis do rei, nós precisamos pensar como o rei pensa. O rei não fica desesperado quando vem uma má notícia. Quando uma má notícia é recebida dentro do palácio, toda a sua força, todo o seu conselho e todas as suas energias mentais e espirituais estão voltadas para solucionar um problema e não para gerar medo pelo problema que aparece. Se você conseguir migrar a sua mente de um homem comum para a mente de um homem incomum, e você tem tudo para fazer isso, porque ao entrar Jesus dentro da sua vida, Ele trouxe a mente dele para você, e você não precisa mais pensar como um homem comum, porque você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, pense sempre que tempestades abrem caminho para um novo tempo de Deus na sua vida. Deus não rejeita homens que passam por tempestades. Esta semana, eu não me lembro quem foi que me deu uma reportagem sobre da revista Cláudia. Foi o nosso contador, Wilson. Wilson chegou aqui e disse: bispo, tem uma reportagem aqui que é sua cara. De reportagem que é minha cara, é o quê? É gordinha, é de cavanhaque, como essa reportagem, né?
E ele me deu a reportagem, eu dei uma lida rápida, era uma reportagem da revista Cláudia. Eu havia comentado há algum tempo atrás que eu havia lido uma reportagem da revista Você S.A., que dizia sobre o perfil do novo executivo, e lá estava uma lista de quesitos para se contratar um novo executivo. E eu dizia que o número 1 da lista é que esse executivo um dia tivesse passado por uma falência, por uma experiência de derrota. Porque mulheres que passam por uma experiência de derrota, elas não querem mais ser derrotadas. Tem alguma mulher aqui me ouvindo? Nem acredito. Vocês estão aí e não fazem um barulho para chamar a atenção? Eu disse que mulheres que passaram por uma experiência de derrota, de tragédia, seja lá na área que for, mulheres que foram feridas mortalmente, quando elas ressuscitam, nunca mais elas querem passar por essa experiência novamente, né? Eu vejo homens que passam por tragédias, pelo infortúnio, pelo descaso, pelo desprezo, pela vergonha, pela dor. Um homem, quando passa por um ambiente desse, nunca mais ele quer voltar para dentro desse ambiente, né? Pai, não sei quem é que está mais forte aqui, se os homens ou se as mulheres. Este não é um programa do Silvio Santos, é claro, mas o auditório me confundiu agora, né? Nessa reportagem da revista Cláudia, a reportagem reproduz exatamente esse conteúdo. Exatamente esse conteúdo. Não subestime as tuas quedas. Não subestime suas derrotas. Não subestime o tempo da dor. Não subestime a tragédia pela qual você vem passando. Porque isso é fundamento, sedimento de uma alma que está se agigantando, se alargando por todos os lados. Agora quero te dar uma boa notícia, vai passar, esse tempo vai acabar e Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Prepare-se para um novo tempo. Eu disse para você que a situação de Israel não era uma situação boa. O rei de Judá estava pervertido na ordem política e espiritual da nação. A nação estava sofrendo. Nesse momento, Deus levanta um profeta. Não quero forçar a barra, mas esta noite eu posso ser uma espécie de Sofonias na sua vida se você deixar. Alguém que se levanta no meio de um tempo difícil para você, não como um argumento de autoajuda, mas um argumento de ajuda do alto, para dizer a você que o tempo da dor terá o seu fim. E que Deus mudará a sua história. E esta noite, se você acreditar, você pode até tirar o pé do chão e cantar de alegria. Sofonias se levanta para, número 1, construir o altar da nação. Se você deseja ter sucesso na sua vida, seja em que área for, na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, meu irmão, aprenda a erguer altares. O segredo de uma alma bem-sucedida é o de que esta alma só funciona bem no meio do altar. Quanto mais longe do altar, pior você vai funcionar. Você vai funcionar com irritações, vai ceder a provocações, você vai se tornar uma pessoa indigesta nos seus relacionamentos, você será agressivo, recalcado, azedo, amargo, e você perderá suas grandes chances. Mas o altar muda a tua vida, o altar coloca você com um sorriso nos lábios, mesmo no meio da tua pior guerra. Se você conseguir adorar a Deus no meio da sua guerra, Satanás não se moverá um passo sequer na sua vida. Então precisa aprender a celebrar no meio da dor.
Não é fácil, não estou dizendo que é fácil. Mas isso é resultado de alguém que tem um altar dentro do peito. Eu não sei o que você tem dentro do teu peito. Mas quando você tem um altar dentro do peito, que o seu espírito está ligado ao Espírito de Deus, você olha para a morte e vê vida nela. Você olha para a tragédia e vê possibilidade. Você olha para o acidente e vê o milagre. Porque o seu altar está inteirado com o altar de Deus. É o tabernáculo terrestre ligado ao tabernáculo celeste. E Deus sempre envia uma palavra para nos colocar no caminho novamente. Então não se perca nesse momento de dor. Amém, queridos? Muito bem. A palavra de arrependimento que Sofonias traz, lá pelo capítulo 2, ele diz assim: congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável. Era um momento de angústia. Antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo, buscai justiça, buscai mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. O que me causa espanto é o grande paradoxo do livro de Sofonias. O livro de Sofonias é um livro que começa numa estação de julgamento e termina com uma palavra de graça e restauração. O profeta começa escrevendo sobre uma estação de julgamento, de sentença, de juízo, e diz: congregai-vos, porque o pecado de vocês, e não tome o pecado como uma condição moral, porque é um estado muito reducionista que fizeram na teologia, na história da teologia, foi reduzir o pecado a uma condição moral. O pecado, ele é muito reducionista quando eu olho pelo aspecto da moralidade. Para justificar a tragédia do pecado, a gente não pode banalizá-lo utilizando o conceito de pecado para reduzi-lo ao estado da moralidade. A tragédia do pecado tem muito mais a ver com a tua separação de Deus do que qualquer outro pecado que você possa cometer na terra. Jesus, mais do que morrer pelos nossos pecados, ele morreu pelo nosso pecado. São Paulo vai escrever a sua carta aos Romanos, utilizando a palavra pecado no singular, até o capítulo 6, aproximadamente. E depois daí ele vai pluralizar. Não é porque ele estava economizando S's, é porque no conceito do capítulo 1 até o capítulo 6, ele vai falar do pecado como um sistema de controladoria do ser humano. A maior tragédia do homem não são seus pecados. A maior tragédia do homem é seu pecado. É estar esse homem na vacuidade entre sua vida e a vida de Deus. Essa vacuidade, esse hiato, essa lacuna, essa vacância produzida no distanciamento entre você e Deus, é que produz a maior tragédia da natureza humana. Aqui, nessa estação de condenação, Deus vai fazer com que a nação entenda que seu presente não é seu futuro. Que quando nós nos voltamos para Deus, esse ato desaparece. A ponte desse ato chama-se Jesus, e ele nos reconectará a Deus. E nessa reconexão,
Ele fará de você parte da essência dele. Ele restaurará a tua sorte. Ele estará presente 24 horas por dia na sua vida. Ele estará não perto de você, mas dentro de você, levando você a triunfar sobre toda sentença condenatória sobre sua vida. Se alguém diz, acabou tudo aqui, é Ele quem tem a última palavra na tua vida, e Ele é capaz até dos mortos ressuscitar aquilo que acabou. Como diz Paulo, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, Ele abre o caminho para qualquer espécie de ressurreição que você precisa experimentar na sua vida. É impressionante como Deus sai da estação de condenação para a estação da graça e da restauração. É o Sofonias 3:20. Sofonias 3:20 é uma indicação de uma estação de restauração. Naquele tempo vos farei voltar. Olha, quem faz você voltar não é a influência que as pessoas têm sobre o ponto de derrota. Quem faz você voltar não é a influência política de algum político famoso que tem interferência em Brasília. Quem faz você voltar não são as pessoas que você tributa como influentes nesse estado. Quem faz você voltar não é teu marido. Quem faz você voltar não é tua mulher. Quem faz você voltar não é o teu charme. Quem faz você voltar não é tua pele lisinha. Quem faz voltar não são suas torres de marfim. Quem faz voltar não são seus músculos. Quem faz você voltar não é a tua intelectualidade. Quem faz você voltar não é a tua competência profissional. Quem faz você voltar é aquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos, soberano sobre os céus e sobre a terra. Aquele que muda aos reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios, entendimento aos entendidos. É aquele que muda as estações. Você tem um Deus presente na tua vida. E é Ele quem muda. Pode ter tudo acabado, mas quando Deus coloca a mão dele, meu irmão, pode começar tudo de novo e começar muitas vezes melhor. Repita comigo: a glória da segunda casa, da terceira casa, da quarta casa, da quinta casa, da vila inteira será maior do que a primeira. Deus fez, eu deixei ir embora. Deus fez, eu deixei ir embora. Deus fez, eu deixei ir embora. Querido, você pode ter deixado ir embora as oportunidades que você já tenha deixado. Isso não impede Deus. Ei, tudo que você experimentou de Deus até hoje não é tudo de Deus. Você pode ter vivido suas delícias no passado, mas não subestime o que Deus é capaz de fazer no teu futuro. Você pode ter experimentado grandes regozijos, seja na sua vida familiar, profissional, financeira, e você fica chorando amargura achando que Deus é impotente, que tudo que Deus tinha que fazer na sua vida fez no passado. Pode ser que o passado seja tão pequenininho diante do futuro que Deus preparou para você. Oh, Deus do céu. Interessante que neste livro, Deus aponta para o futuro. Imagina você está ouvindo eu falar aqui? Eu estou ouvindo alguns de vocês chorando, estou vendo alguns de vocês chorando. Talvez esteja vivendo um momento difícil. Que dificuldade é de voltar a acreditar? Porque a turbulência, a tempestade que está dentro de você, eu sei que na turbulência a gente não tem paz. Eu vinha num voo nessa madrugada e num determinado momento o piloto diz: aperta o cinto, não se levantem, porque nós estamos entrando numa área de turbulência.
Quem estava dormindo acordou. Porque o avião parecia um teco-teco. Aquele monstro dentro das nuvens parecia um teco-teco. Ok? Eu te confesso que eu tive paz. Porque nenhum avião cai comigo dentro. Até que eu tenha 95 anos de idade. Então, se você vai para os Estados Unidos, tem medo de voar, pague minha passagem, que eu serei seu pé de coelho. Se quiser meu CPF para já fazer a reserva, depois do culto. Agora, leva a minha mulher para a gente ficar feliz, tudo bem? Que segurança! É a gente saber o que vai acontecer quando a gente está na maior lasqueira da vida hoje. Naquela maior lasqueira, e eu sempre pergunto se você sabe o que é uma lasqueira, porque se você não sabe, quando passar por ela, você terá certeza, isto é uma lasqueira. Não precisa conceituar, porque você terá seu próprio conceito de lasqueira. Está rindo? Passe por uma lasqueira, você não vai rir. No meio da maior lasqueira, olha o que é que Deus conta de segredo do futuro. Ah, minha irmã, se você soubesse o que Deus preparou para você no futuro. Irmão, se você souber o que Deus preparou você para o futuro, não é que você vale a pena, não. Eu também não acredito que você vale a pena. É que Deus nos ama, valendo a pena ou não. O amor de Deus por nós é incondicional. Hã? Ah, se eu merecer. Merecer? Tu merece é o tronco, chicote é que tu merece. Eu também, me incluo, né? Ninguém merece nada, não. É que a gente lida com Deus nesse sistema meritório, né? Olha, se tu passar de ano, papai compra uma Calói. Aí o menino tem que se esforçar. Me esforcei, Deus. Fiz tanta oração, Jesus, fiz tanto jejum. Subi tanto monte, eu não sei onde encontra monte em São Luís, mas dizem que sobe um monte. Sobe um negócio de um... Desculpe, gente, não quero atrapalhar a sua caminhada de fé. Ah, não xinguei palavrão essa semana, acho que Deus vai me... Cara, não há nada que você faça, não há nada que você faça. Eu vou correr, viu, filho? Prepare-se. em slow motion aqui para poder a câmera pegar. Não há nada que você faça que possa acrescentar 1 milímetro a mais naquilo que Deus sente e pensa sobre você. E não há nada que você faça de ruim que arranque 1 milímetro a mais daquilo que Deus sente por você. Deus ama você por determinação. Deus ama você por escolha. Ele elegeu você, você é um eleito. Você pode até não gostar da minha teologia, mas eu vou te dizer uma coisa, você foi predestinado por Ele, para ser dele eternamente. A tua experiência com Deus não começou no dia que tu levantaste a mão e disse, eu quero Jesus como meu Salvador pessoal. A tua história começou na eternidade. Você nem era nascido e Deus já havia amado você, decidido por você. É assim, é que Deus decidiu por você. O Evangelho não é antropocentrista, não. O antropos está no centro. Quando eu levanto a minha mão, a alavanca sobe, Deus começa a agir. Esquece, eu estou trazendo um Evangelho sadio para você e fazendo você pensar que Ele decidiu por você, porque você não tinha condições de decidir. O sistema do pecado travou você, nem amá-lo, nem compreendê-lo, nem coisa nenhuma, você estava morto no seu delito e pecado. Por isso, Ele teve que escolher por você. Ele teve que decidir por você. E lá da eternidade, desde a eternidade, Ele tomou uma decisão. Renato é meu, antes da fundação do mundo. Eu não acredito nisso. Tudo bem, filho, então fica nesse lenga-lenga, né? Hora tu está no inferno, hora tu está no céu. Fica à vontade, nessa crise existencial de fé. Porque eu fui eleito antes da fundação do mundo.
Todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, por favor, levante a sua mão direita e dê um glória a Deus aí. Cara, isso faz um bem, eu ia falar desgraçado, ó, faz um bem agraciado. Porque, cara, o momento que a gente está na lasqueira, a gente acha até que Deus abandonou a gente, né? Mas isso será uma orientação norte da bússola, né? Deus me ama independente de qualquer coisa. Deixa eu correr aqui, gente. Não, eu não posso correr. Acho que vai ter que se desdobrar mais em 10 mensagens aqui. Leia comigo. Sofonias, capítulo 3, versículo 14. Ó, eles estão vivendo a maior tragédia da vida deles. Se um dia você estiver passando pela sua maior tragédia, não deixe de falar do futuro só porque o presente está difícil. Lembra do aforismo que eu uso? Se você não pode mudar o seu presente, planeje o seu futuro. É porque às vezes no presente a coisa está tão difícil que a gente perde a noção do futuro. Não perca. Conte estrelas. Dê nome a elas. Diga como é que você vai amanhecer. Entende? Fale com o futuro. Olha o que Deus está dizendo. Eles estão no presente trágico. Canta alegremente, ó filha de Sião. Rejubila, ó Israel. Regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, Ele está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-me-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene, eu congregarei. Esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa. Oh, Jesus! E deles farei um louvor e um nome em toda a terra. Na terra em que foram envergonhados, naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos farei recolher. Certamente farei de vós um nome e um louvor sobre todos os povos da terra, quando eu mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vou soltar neste ambiente uma palavra de ordem para o teu futuro. Deus mudará a tua sorte. Responda como um filhote de leão com um brado, não como um miado de um gatinho assustado. Tudo bem? A Bíblia diz que quando você recebe um profeta, no caráter de profeta, você recebe o galardão de profeta. O galardão do profeta é o prêmio pela demanda feita no profeta. Se o que eu estou falando para você é só uma palavra, então você receberá um galardão qualquer. Mas se você quer o prêmio do profeta na sua vida, eu vou repetir. Pense na sua área de vergonha. Pense na sua área de aflição. Pense na sua área de derrota. Pense na sua área de queda. Pense na sua área de tragédia. Se há uma. Pense na sua área mais aflita. E essa noite, eu quero aproveitar essa atmosfera propícia. Percebe uma atmosfera propícia? O ambiente está bom, mas a ambiência está sobrenatural. Eu quero me levantar essa noite para lhe dizer:
Deus mudará a tua sorte. No lugar da tua vergonha, Deus te dará dupla honra. Fica de pé, querido, e salve o Senhor, fique de pé. Celebre o nome do teu Deus, diga: eu recebo essa profecia, eu recebo essa palavra é minha, ela guiará o meu futuro, no dia da minha dor, no dia da minha aflição, eu saberei que o Senhor me salvará, Ele apontará para um futuro glorioso, Ele mudará a minha sorte, Ele transformará o meu destino, o meu Deus é poderoso para isso. Eu recebo Jesus. Pode se sentar, querido. Uma nação que começa julgada termina restaurada. Uma nação que começa com sentença condenatória termina se tornando um nome e um louvor em toda a terra. Não subestime o seu futuro. Fuja desse ambiente de mau humor. Fuja desse ambiente de tristeza. Mira na dupla honra. Encha teu coração de alegria. Deixa as tuas células serem renovadas. Deixa o teu cérebro ser curado. Deixa o sangue correr com saúde para dentro das tuas entranhas. Deixa com que tua cabeça, tua caixa craniana e tudo que tem dentro dela ser invadido por uma química de alegria. Eu acredito no futuro. Eu creio. Eles têm feito pesquisas o tempo inteiro. Todo mundo está interessado em viver dias melhores. Eu estava vendo uma reportagem, há pouquíssimo tempo agora. Eles já fazem isso há muitos anos, mas vou me focar nessa reportagem. Eles prepararam um hospital, 2 alas. Uma ala delas era nutrida por fé, por oração, por cânticos. E a outra ala era uma ala que ninguém orava, ninguém cantava, ninguém celebrava o futuro, ninguém acreditava em nada. Com o mesmo quadro clínico. Pouco tempo depois, foram fazer novos exames. Aquela área que se movia com alegria, com orações, que gerava fé, crença no futuro, esta ala havia melhorado acentuadamente a saúde. E aquela ala que não nutria qualquer esperança, qualquer participação no mundo da fé, estava com seu quadro mais declinado. O que isso quer dizer? Que a fé faz bem até para as tuas células. Pessoas que não acreditam, elas têm um semblante caído, fica até feia. Mas pessoas que creem, elas estão sorrindo o tempo inteiro. São mais bonitas, mais atraentes. As pessoas querem ficar do lado delas. Agora tu mete aquela cara de azedo. Ei, minha irmã, deixa eu te dar uma notícia. Vai para o espelho, dá um tapa no visu. Retoca a maquiagem. Força na peruca. As pessoas gostam de ficar do lado de gente bonita, positiva. E você vai fazer tua barba. Fica com essa cara de jeca tatu. Esse cabelo desengonçado, parecendo mais um ninho de pomba-rola bêbada. Dá um jeito, cara, levanta, porque o Senhor teu Deus lançou fora os teus inimigos, afastou os juízos que era contra ti. Vai governar a vida com um sorriso nos lábios. O Senhor teu Deus, Ele está no meio de ti, para te salvar. Ei, você tem um Deus presente na sua vida.
Eu estou ficando já bravo. Está chegando o fim do nosso culto de hoje. E eu te confesso que falta tanta coisa ainda para a gente falar. Eu vou cantar aquele corinho que eu gosto muito para terminar. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Estou pensando em lançar um CD, o que vocês acham, hein? Da janela do carro. Muito bem, gente. Eu quero ler o último texto. Duas coisas que não se pode esconder. Duas coisas que não se pode esconder. Pecados e boas obras. Olha o que diz o texto de 1 Timóteo 5, 24 e 25. Eu estou apontando a seta para domingo que vem, tudo bem? Agora, quero te pedir, não venha domingo que vem, perca o culto de domingo que vem. Vem não, fica em casa vendo o Fantástico. Olha o que diz esse texto. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente antes mesmo de elas serem julgadas. Mas o pecado de outras só são vistas depois. Assim também, as boas ações, as boas obras, são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. Diga graças a Deus. Vamos tirar as coisas ruins aqui, que nós não somos das coisas ruins? As coisas boas que você faz. Aquilo que ninguém vê hoje. Aquilo que a poeira se levantou e ficou tão densa que não deixa ninguém ver. Eu vou te dizer uma coisa. Aquilo que você anda fazendo quando ninguém vê, vai brilhar como o sol ao meio-dia. Portanto, se anda fazendo alguma maldade, muda, porque isso também pega. Mas todas as boas coisas que você faz, todas elas, não vão ficar escondidas. Elas vão ser reveladas. E quando elas forem reveladas, você receberá a sua dupla honra. Não deixe de fazer o bem, só porque está todo mundo fazendo mal. Não intenta contra ninguém, porque você é da paz, você é de Deus. Você não é covarde, você é um plantador de expectativas. Não deve conspirar contra a vida das pessoas, deve plantar na escuridão, porque a luz virá. Quem sai semeando e chorando, volta. E porque a vida é um vai e vem. Dizem aí os poetas que é como uma estação. Vai e vem, vai e vem. Vai plantando mesmo chorando. Não deixa de plantar coisas boas. Quando tentarem roubar de você as coisas boas, não deixe roubar de você suas sementes. Porque o dia de voltar está chegando. E quando você voltar, você vai encontrar sua plantação florida. E você voltará sorrindo. E você vem sorrindo e trazendo seus feixes. Não é que você vem sorrindo feito um doido de mão vazia. Você vem sorrindo feito um doido trazendo seus feixes. É uma boa doidice essa. É uma doidice. Por que tu está rindo? Estou rindo porque há os feixes aqui, ó. Uhum. Não é uma amostra por recalque. É dizendo para todos, olha, Deus foi bom comigo. Ele me fez voltar. Há coisas que nós perdemos, irmãos, que nos parecem hoje irrecuperáveis.
Porque não há mais sentimento, porque não há mais condições, não há ambiente propício. Mas eu posso te garantir uma coisa: Deus faz a gente voltar. Deus faz a história voltar. E ela não volta para a sua tragédia. Quando volta, Deus volta colocando você no lugar da tua honra. Você pode estar passando o maior vexame da sua vida hoje. Ninguém sabe quantas prestações da tua casa estão atrasadas. Ninguém sabe que a financeira já mandou pegar seu carro e você esconde seu carro todo dia. Ninguém sabe que você está prestes a ser despejado. Ninguém sabe da dor que você sente hoje e da vergonha que você passa. Ninguém sabe de como foi o ciclo da tua empresa este mês. Ninguém sabe como feriram você com aquela traição. Você esconde, guarda, chora e acha que acabou. E esta noite, no espírito do profeta Sofonias, eu quero dizer para você: o teu Deus está afastando juízos que são contra ti. As sentenças condenatórias estão sendo anuladas por Ele. Ele mudará a tua sorte. Eu creio. Sonhos maiores e dias melhores virão sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua vida. Levanta a tua mão, como se você fosse colher alguma coisa. Você vai colher esta palavra. É só um exercício de fé. Feche a sua mão e diga: eu alcancei esta palavra. E vou aproximá-la do meu coração. Eu acolhi no meu peito, Senhor. A profecia desta noite pertence à minha vida. Eu não vou abrir mão até que tudo se cumpra na minha vida. Eu recebo em nome de Jesus. Amém.